Vamos conversar com o comando da Operação Gêmeos. Todo dia agora viram... Na verdade, isso já acontece há muito tempo aqui em Salvador. Olha aí, ó. Daqui a pouco a gente conversa aí com os guerreiros da Operação Gêmeos. Desde já um abraço aí para eles, para o pessoal do GERC. Eu sempre peço mais investimento aí para a Operação Gêmeos, para a base do GERC. Daqui a pouco a gente volta porque as ações estão acontecendo pela cidade. Bate a vinheta que a gente volta já. É isso aí, é contigo, Vamos falar finalmente, né? Vamos com Larissa ao vivo, porque a polícia intensifica as abordagens a coletivos para combater os assaltos. Larissa, boa tarde. Quais são as informações que você traz para a gente agora, nesse instante? Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a você que nos assiste. Exatamente, como eu comentei no início do programa, ontem ao menos 5 ônibus, houve casos de violência no transporte coletivo. Teve presos, a gente vai conversar daqui a pouco com relação a isso. E a população agora vive com insegurança, com medo, precisa usar o transporte coletivo e acaba se deparando com situações como essa. Sai de casa, acaba sendo assaltado. Por isso, eu vou conversar agora com o capitão Rodrigo Farias, da Operação Gêmeos, que visa combater o roubo em coletivos. Capitão, muito obrigada, Boa tarde pela sua participação. Explica um pouquinho pra gente. A gente sabe que a gente agora está na época dos festejos juninos. Está sendo intensificado agora o combate à criminalidade dentro do transporte coletivo. A gente sabe que ontem a gente teve 5 situações, tivemos pessoas presas, hoje também já teve caso. Explica um pouquinho pra gente a atualização no momento com relação ao assunto. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, diversos telespectadores. A Operação Gêmeos, juntamente com outras unidades da Polícia Militar, ela vem ao longo do ano com um acumulado de 35% de redução e no mês vigente um acumulado de 45% até a presente data. É sabido que há um recrudescimento da violência antes dos períodos festivos, principalmente a época junina. E sabendo disso, a Polícia Militar intensifica o policiamento através de regime de hora extra de mais policiais atuando nos principais corredores e trazendo já alguns resultados, como foi o caso de 5 indivíduos presos ontem e mais 2 agora por volta de 11 horas da manhã na ACM. Então, esse trabalho vai continuar e perdurar de forma mais intensificada nos períodos festivos e posteriormente também. O capitão disse que houve, então, uma redução, agora nesse acumulado do ano, e o trabalho ele vai permanecer. A gente sabe que a população vive com medo. A média diária é de 4 casos por dia? Atualmente estamos com uma média diária de 3 ocorrências por dia. 3 ocorrências por dia. Então, oi, Lívia, pode perguntar. É porque ele falou do reforço do policiamento, que a gente está tão próximo aí do São João, e ele falou que esse número de assaltos realmente aumenta, porque realmente é o perfil da bandidagem. Eu queria saber, por exemplo, ontem os assaltos foram em vários lugares ao mesmo tempo. Esse policiamento vai ser reforçado de uma maneira geral, na cidade inteira, ou tem pontos específicos já traçados aí pela polícia? Capitão, Lívia está destacando que realmente nessa época dos festejos juninos aumenta a criminalidade com relação aos roubos nesses coletivos. Ontem tivemos casos em diferentes locais da cidade. A operação ela permanece em diversos pontos ou tem pontos específicos que existe uma maior atenção, que são pontos mais estratégicos e perigosos? Notadamente, a gente tem uma concentração realmente através da levantamento estatístico, a gente consegue perceber isso. Que em determinados pontos há uma incidência maior da criminalidade e nós trabalhamos na implementação do policiamento justamente nessas áreas. Infelizmente não posso estar relatando aqui todos os pontos porque é informação estratégica, senão a gente vai facilitar o modus operandi do criminoso, de que não é a nossa intenção. A gente sabe que hoje esses criminosos estão usando armas potentes, armas muitas vezes de guerra. A gente viu casos ontem de pessoas comentando que foram assaltadas nos casos de ontem, que eles estavam usando metralhadoras. Confere, há relatos em relação a isso, que nós temos a incidência de alguns grupos criminosos em determinadas regiões de Salvador e que se aproveitam da primeira hora da manhã para poder realizar esses roubos a coletivos. Não somente a coletivos, a veículos e tal. E justamente por já saber onde estamos tendo essa incidência, que a gente consegue alocar de forma eficiente o policiamento.
Pode perguntar, Murilo. É isso, deixa eu mandar um abraço aí para todos os guerreiros e guerreiras da Operação Gêmeos. Eu não sei se o capitão vai querer comentar sobre isso, mas pode deixar que eu falo, porque tenho propriedade. Já encontrei milhares de vezes os guerreiros da Operação Gêmeos lá na Baixa do Fiscal, na base do GERC. E todo dia eu peço aqui, e o Secretaria de Segurança Pública, eu peço mais investimento para o GERC, que transforme o GERC numa delegacia especializada. Eu sei e falo, lá no GERC tem 3 viaturas. 3 viaturas para rodar a cidade. É impossível, é inadmissível. Até porque uma padronizada é para levar preso para audiência de custódia. Eu não sei se ele quer comentar. Eu peço mais investimento aí para os guerreiros da Operação Gêmeos. Eu não sei se ele pode falar quantas viaturas a Operação Gêmeos tem, mas assim, do jeito que tá, vai continuar do jeito que tá. Todo dia, ladrão metendo coletivo, levando marmita, levando farda, e quem sofre é o povo. Por isso, ele sabe que ladrão de coletivo não tem moral com ninguém. Capitão Murilo estava fazendo um questionamento, ele disse que não sabe se o capitão pode falar com relação a isso. Mas ele sempre comenta com relação e pede um maior investimento ao GERC, né? Aos guerreiros da Operação Gêmeos. Se você pode dizer realmente com relação a quantas viaturas atendem, né, a essa operação, atendem a cidade nesse trabalho, com relação a esse investimento, ao trabalho que é feito por vocês. É a mesma lógica que segue em relação a gente não estar externando quais são os pontos principais da criminalidade. A quantidade de viaturas é efetiva, uma informação estratégica, e o fato de a gente estar divulgando prejudica o nosso trabalho. Mas tenha certeza que estamos com eficiência efetiva adequada para poder estar suprindo essa demanda, principalmente agora nesse período festivo. Bom, obrigada, capitão, pela participação, pela entrevista. Esses são o que a gente conseguiu aqui falar com relação ao assunto, né, trazer de detalhes para a população. A Operação Gêmeos continua intensificada, principalmente agora nesse período de festejos juninos, trabalhando para manter a segurança da população baiana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Larissa, pela participação. Agradece, né, ao capitão. Ele quer falar mais alguma coisa? Ele quer falar um minutinho. Deixa ele à vontade. A gente tenta passar informação para que o usuário do transporte coletivo e demais usuários do sistema de segurança pública se conscientize na questão da aquisição de celulares de origem duvidosa, porque nós sabemos que é um dos principais objetos cobiçados nesses roubos. E, infelizmente, o fato de ter um mercado ilegal paralelo também contribui para esse aumento de incidência, tá ok? E aí, para qualquer situação, a gente precisa de informação através do 181, que é o Disque Denúncia, totalmente anônimo, e logo após o crime, que essa informação seja acionada através da 190, passando características, itinerário tomado pelos criminosos, para que possamos atuar com eficácia. Exatamente, ou seja, a população trabalhando também com a polícia para combater a criminalidade. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Larissa, pela entrevista, pela participação. Agradece mais uma vez, né, Murilo, a participação do capitão. Agora, Murilo, você faz uma observação, eu vou fazer uma outra observação. Você, sempre que você fala, você pede investimentos. Eu peço, Lívia, sabe por quê? Eu conheço um policial que vai trabalhar no GERC e precisa levar o mouse. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu sou pelo policial que tá lá dando um duro desgraçado, pela população. Eu peço mais investimento sim, porque não é suficiente, tá ligado? Eu vejo um bocado de gente falar do GERC, nunca entrou no GERC. Nunca entrou no SI do GERC, na carceragem do GERC, não conhece Maria, tá entendendo? Não conhece como as coisas funcionam. Repito, vou ser crucificado. Tem policial que leva mouse e teclado, papel higiênico, para trabalhar na base do GERC. Tô mentindo? Tô mentindo? Não tô não. Vai lá na Baixa do Fiscal. Saio daqui agora. Quem estiver duvidando, eu saio daqui agora e a gente vai lá para a Baixa do Fiscal, para a base do GERC, para você ver se eu estou inventando ou se eu estou falando a verdade. Investimento é o que precisa. Mesmo dessa maneira, a polícia está trabalhando, está fazendo mas dela. Precisa mais. Prende, a justiça solta. Aí eu faço uma outra pergunta, uma observação para você. Não está na hora também do investimento do empresário? Porque aí quem fica vulnerável não é apenas a população não, gente. São os rodoviários que também reclamam todos os dias
da mesma cena. Acorda às 2 da manhã, vai trabalhar às 4, pega o panha, é assaltado. Quando não é assaltado, é agredido pelo próprio passageiro, que está insatisfeito com alguma coisa. Quando não recebe uma pedrada, recebe um tiro. Então é o seguinte, está na hora de unir forças, principalmente investimento dos dois lados. Dos dois lados. Empresários, polícia, governo do estado, todo mundo.